A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula. Hoje a nossa aula é a aula de apologética. É a nossa, para quem faz o curso presencial, essa é a nossa segunda aula, né? E a gente fez uma introdução semana passada e agora a gente vai falar aí da apologética. Estou compartilhando minha tela aí para vocês verem, tá? É, E aí a gente vai falar sobre a defesa da fé. Esse vídeo, se ele se tornar público, estou pensando ainda se eu vou colocar ele como público. Para quem não me conhece, então, eu sou o presbítero Daniel Jorge Alves, da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Esse curso é o curso da FAESP, tá? Faculdade Evangélica de São Paulo. A extensão, essa aula aqui é da extensão da Igreja Geração do Avivamento Jesus Cristo Salva. E, como eu disse, é a segunda aula do curso básico de teologia. A matéria é apologética agora. Para quem está estudando comigo, nós estamos quase no fim desse, dessa matéria, tá? Então vamos lá, vamos falar de apologética, que é a defesa da fé. Bom, o nosso livro aqui, né, para quem tem o livro aqui, ele sabe, ele vai falar de uma coisa muito importante. Eu até havia comentado na última aula, na aula presencial, sobre o que o Norman Geisler ele comenta, né? Sobre a necessidade de a pessoa fazer parte de um grupo, de ter o sentimento de pertencer. Então, primeira coisa é a pessoa ela tem que entender a pirâmide de Maslow, tá? O que que a pirâmide de Maslow tem a ver com apologética? Tem tudo a ver, porque pela frase que o Maslow falou, tá? Bom, a pirâmide de Maslow, para quem não conhece, se você for fazer um dia faculdade de administração, uma das primeiras coisas que você vai entender. E na pirâmide de Maslow também é usada no marketing, que vai estudar marketing, fazer faculdade de marketing, vai estudar sobre isso. Aqui na base da pirâmide, isso aqui é a pirâmide das necessidades. Todos os seres humanos na face da Terra contêm dentro de si essas necessidades. Então, o ser humano tem a necessidade de comer, de se alimentar, de se vestir, de dormir e de ter relações sexuais, bem também como as relações, né, aqui, como a do sono, a de ir no banheiro, fazer xixi e cocô, tá? Então, o ser humano tem essas necessidades, são necessidades físicas que o ser humano tem, né? E aí, depois, superar dessas necessidades, ou suprir dessas necessidades, o ser humano ele tem a necessidade de segurança na saúde, saber que se ele ficar doente, ele vai conseguir ser socorrido, uma segurança na vida financeira, saber que no final do mês ele vai ter um salário ali para comprar o pão de cada dia, e saber que ele vai ter um teto sobre a cabeça dele, um lugar para ele dormir, para ele descansar, né? Não vai dormir na rua. Então, o ser humano tem essas necessidades. Também suprido essas necessidades, dentro do ser humano desperta outra necessidade, a necessidade de participar de um grupo e de se relacionar com pessoas. Aqui entra o papel da igreja. E o que que isso tem a ver com seitas e heresias? As seitas e heresias se aproveitam quando a igreja falha nesse quesito aqui de criar na pessoa o sentimento de pertencer, tá? E aí, aí acaba a pessoa indo suprir algumas outras necessidades que a gente vai falar ali na frente, dentro de um grupo, e acaba caindo na mão de lobos vestidos de cordeira e de hereges, né? E de seitas. Bom, as outras necessidades é a necessidade de ser promovido e reconhecido dentro do grupo que você faz parte e depois superar seus próprios limites, superar a si mesmo, tá? Bom, características de uma seita. Toda seita ela tem as chamadas novas revelações, né? São as novas revelações. Deixa eu só ajeitar a minha imagem aqui rapidinho, gente. Deixa eu abrir duas telas aqui porque para ficar mais fácil para mim aqui acompanhar por duas telas. Bom, enquanto está abrindo aqui, eu vou falando. Toda seita ela é pautada nisso. Ah, eu tive uma grande revelação aqui, eu tive uma revelação. Assim surgiu aí
o mormonismo, né? Os mormons, os testemunhos de Jeová, que não dizer que até o islamismo também, né? Outra coisa para identificar uma seita eles negam a autoridade única da Bíblia. Para eles, tem outros livros de seus líderes, por exemplo, que têm pé de igualdade com a Bíblia, tá? Estão no mesmo lugar que a Bíblia. Então, isso nós chamamos de heresias, né? São heresias aí e características de seita. Outra coisa, eles negam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles torcem a imagem de Deus e de Jesus, coloca Jesus como um anjo, Jesus somente como uma criatura, não como Deus criador, tá? Outra coisa, eles rejeitam a salvação pela graça. Diz que não, nada a ver isso aí, não é pela graça não que a gente é salvo, você tem que fazer algumas obras. E eles usam o controle físico, o controle intelectual, financeiro e emocional. Então, eles afastam pessoas. Existem estudos aí de várias seitas que eles fazem isso. Eles colocam a pessoa isolam, né? Tem alguns que criam até cidades aí, e isolam as pessoas para que elas não tenham contato com outras pessoas e as pessoas de fora não digam para elas que elas estão vivendo uma heresia. Isso me faz lembrar uma coisa interessante. Eu já falei algumas aulas sobre aquela história da caverna de Platão, né? Que Platão ele criou uma história e compartilhou. Inclusive o filme Matrix também fala um pouco sobre isso. O que que o Platão patrão. O que o Platão falou? Que ele desenvolveu? Que, imagina, a história dele é a seguinte: imagina que dentro da caverna tem várias pessoas, tem uma caverna com vários homens, todos eles que passam suas vidas de costa para a saída. Então, tudo que eles veem a vida toda é o fundo da caverna. E o que ele vê no fundo da caverna é a sombra das pessoas e dos bichos que passam lá fora. Então, para eles, toda a realidade da vida são aquelas sombras. Até que um deles resolve sair e sai da caverna, aquela luz forte bate nos olhos, ele acaba enxergando o mundo real, né? Quando você, por exemplo, está dentro da sua casa que está escuro, você sai no sol, a luz do sol ofusca a sua visão por um tempo, mas depois sua retina estabiliza e você consegue enxergar o que está à volta. Esse homem enxerga, ele vê o mundo real e ele, né, conhece o mundo real e aí ele volta para dentro da caverna e diz assim: gente, o que a gente viu a vida toda é sombra. Agora a gente conheceu a verdade. Aí o que que falam para ele? Você é louco, cara. Você é herege, você é maluco e tal. Então, o que que o pessoal da seita faz? Ele quer isolar os membros da sua seita para que não aconteça o que aconteceu lá na teoria de Platão, da caverna, né? De alguém conhecer a verdade e a verdade libertar. Então, eles sabem porque, né, se cruzar com alguém que tem um conhecimento, se passar, né, cruzar na vida ali com quem tem um conhecimento de verdade, vai explicar a verdade para a pessoa vai identificar que ela está numa seita. Então, eles fazem dissociação, eles separam os seus membros do resto da comunidade, do resto das pessoas ali em volta, para que os líderes tenham controle sobre essas pessoas, porque as pessoas não vão ter contato com outras. Vocês estão entendendo aí? Acredito que sim, né? Então, muito cuidado com religião que fala assim: ah, vamos ficar aqui isolado, não tenha contato, não fale com seus parentes e tal, né? Eu tenho alunos que os seus tem parentes que são de alguma dessas seitas que a gente vai falar aqui e que eles dizem que são treinados lá para distanciados dos próprios familiares. Não, não entre em contato com eles, não, porque senão eles vão desviar vocês. Não, vão nada mais nada menos do que falar a verdade, tá? Mas vamos lá, vamos identificar então, segundo o Instituto Cristão de Pesquisa, que é um instituto sério de teologia, ele ele nos ensina como identificar uma seita, né? Usando aí as operações matemáticas de mais, menos, dividir e multiplicar, tá? A adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá, falando então da adição. O grupo, o que que eles fazem? Eles acrescentam algo à Bíblia, isto é, a sua fonte
a autoridade não é apenas a Bíblia. Ele possui outros escritos como sagrados. A gente vai falar aí dos Mormons, né? Que crê lá no Joseph Smith, nos escritos de Joseph Smith, nos Testemunhas de Jeová, do Tazel Russell, também dos Adventistas do Sétimo Dia, que tem a Ellen White como escritos à mesma altura da Bíblia, né? Então eles adicionam aí coisas externas, como se o escrito de seus líderes fosse como sagrado como é a Bíblia, tá? E aí tem aqueles que subtraem, tira algo fundamental da pessoa de Jesus, por exemplo, que Jesus Cristo vem em carne. A própria Bíblia diz que se alguém nega que Jesus Cristo vem em carne, esse tal é do diabo, é um ensinamento maligno, né? A multiplicação pregam que a salvação é alcançada pelas obras e a divisão, que alguns dividem a fidelidade de Deus entre eh, Deus e a sua organização. Escrevi deu ali, mas é Deus e a sua organização. Então, põe a igreja ali à altura da Bíblia, né? Então, os adventistas do sétimo dia, vamos falar de adição. E quem que é a galera que adiciona, aceita que adiciona alguma coisa além da Bíblia, tá? Bom, os adventistas do sétimo dia têm escritos inspirados em Ellen White, né, que era, segundo eles, era uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo, tanto quanto os livros da Bíblia. Então, o que que eles declaram? Isso aqui é eles, tá? Que declaram isso. Cremos que o Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Olha só, então eles colocam ali, prova aí por essa afirmação deles, que ela tem autoridade especial, foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós sabemos que livros inspirados, 100% inspirados pelo Espírito Santo, só os 66 livros que já se encontram na Bíblia, tá? E aí o que que eles negam? Eles negam que a qualidade ou grau de inspiração do escrito Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Ou seja, eles estão dizendo assim, ó, a gente nega que tem diferença. Não tem, se não tem diferença, então é igual. Ele está dizendo, nosso credo acredita que o Ellen White escreveu é igual o que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo. É igual o que João escreveu, por exemplo. As palavras de Ellen White sobre o fim do mundo equivale ao que o livro de Apocalipse escreveu. Então, aí a gente vê que estão adicionando coisas, não precisa. Nas aulas de bibliologia, uma das primeiras coisas que eu falo é tudo que está nos 66 livros da Bíblia é suficiente para você ser salvo. Não precisa acrescentar nem tirar absolutamente nada. Bom, como que a gente refuta isso daí, né? A gente sabendo nós que a Bíblia é a única fonte inspirada, inerrante e infalível, né? É a palavra de Deus. Refutação. Lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Ele não procurará em Buda, em Maomé, em Krishna ou em algum outro, nem mesmo numa organização religiosa, a salvação, pois a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus. Está lá em João capítulo 1, 45, 5, 39 e também o versículo 46, também em Lucas 24, 27, também Lucas 24, 44, Atos 4 e 12, 10 e 43, 16 e 30 e 31, né? E também Romanos 10, 9 e 10. Então, a gente consegue aí, pela própria Bíblia, refutar toda essa ideia de que alguém escreveu algo que é o mesmo peso sacro, santo, sagrado da Bíblia, tá? Gente que subtrai. Aí a gente tem aí quatro religiões, quatro grandes religiões que são exemplos de seitas que subtraem coisas da palavra de Deus. Então, eu estou falando aqui da maçonaria, da Legião da Boa Vontade, dos Testemunhos de Jeová e do Espiritismo kardecista, tá?
A maçonaria é um exemplo claro, né? No dicionário de maçonaria de Joaquim Gervásio Figueira, 33º grau, que é um dos graus, acho que se eu não me engano, é o grau mais alto da maçonaria, ele diz assim: ó, Jesus é visto simplesmente como mais um fundador de religião, ao lado de figuras mitológicas e ocultistas, como, por exemplo, Hermes, Orfeu, Tremegisto, né, que é o Deus. Então, para eles, eles se colocam acima. Eu me lembro que quando eu trabalhava no táxi, eu levei um cara que era maçom e ele zombava assim de Cristo, falava que a maçonaria estava em cima e as outras religiões eram somente ramos, a maçonaria era o caule da árvore e o cristianismo, o judaísmo, e todas as outras religiões eram apenas derivações da maçonaria, dizendo ele que era a religião mais antiga e verdadeira e tal, e colocava Jesus ali como realmente está aqui, né, na nossa matéria. É só mais um fundador de religião, que a gente não sabe. A gente sabe que isso não é verdade, né? E Jesus, a verdade plena, a verdade absoluta é que Jesus é Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Criador, ele é o Verbo, ele é eterno, ele é sempre eterno. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, é um erro, né? Uma blasfêmia, uma heresia que essa seita chamada maçonaria prega. Tem uma outra religião que já foi mais forte aí na década de 90, mas ainda hoje está em atividade, que é a Legião da Boa Vontade, LBV, que tem sua raiz espírita também, né? O que que a LBV faz? Eles ligam para as pessoas pedindo dinheiro, né? Fazer caridade e tal. Tem bastante obra de caridade, isso é inegável, mas dentro dessa obra de caridade usam isso como isca para atrair as pessoas e disseminar é, heresias, se tornando dessa forma então uma seita, tá? Então o que que a Legião da Boa Vontade faz? Ela subtrai a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus. Jesus não poderia, nem deveria, conforme as imutáveis leis da natureza, vestir o corpo material do homem do nosso planeta, corpo de lama, incompatível com sua natureza espiritual, mas corpo fluídico. Isso daí está lá no livro da LBV chamado Doutrina do Céu da LBV, na página 108 do livro deles. Eles afirmaram então que Jesus não poderia vir em carne, ter uma carne como nossa, se fazer homem, né? Sendo que a Bíblia é clara e aí a gente vai refutar isso ali já já, tá? Então, olha só, é algo terrível o que eles pregam, né? Que Jesus não veio na terra. Então, se ele não veio como carne, logo ele não sofreu, não pagou o preço, e aí é vã toda a nossa fé. Hum? Vamos lá, os testemunhos de Jeová. O que que eles fazem? Eles subtraem, no caso da LBV, eles subtraem a humanidade de Jesus. Já os testemunhos de Jeová, eles subtraem a divindade de Jesus. E os dois, não sei qual que é pior, mas é a mesma coisa você arrancar o lado de uma moeda. A moeda vai perder o valor, né? Então Jesus tinha 100% as duas naturezas, isso nós já estudamos na matéria de cristianismo, né? É, a doutrina de Cristo, né? Cristologia, perdão. Cristologia. Então eles subtraem a divindade de Jesus e dizem que ele é um anjo, que é a primeira criação de Jeová, distorcendo o texto de Colossenses 1:15, que diz que ele é o primogênito de toda a criação. Então vamos lá. O que que eles falam? Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso está na Bíblia. E eles vão perguntar para você o que que é o primogênito. Você vai falar o filho mais velho. Então vai dizer assim: então ele é a primeira criatura de Deus. Ele é apenas uma criatura, apenas um filho gerado de Deus. Ele não é Deus. Tá? E aí, como que a gente refuta? Usando a Bíblia. Por exemplo, Davi
era o menor, o mais novo, e foi chamado nos Salmos de primogênito. Esaú vendeu seu direito de primogenitura. A primogenitura, no seu sentido mais amplo e teológico, significa não só o filho mais velho, mas aquele que é herdeiro de todas as coisas. Nas próprias cartas de Paulo, reiteradas vezes, o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo como herdeiro de tudo e nós como co-herdeiros junto com Cristo. Então, os testemunhos de Jeová, eles interpretam de forma errônea o texto de Colossenses 1:15 e subtraem a divindade de Jesus. Mas é fato, dentro da Bíblia, que a Bíblia diz que só Deus pode ser adorado e Jesus, por diversas vezes, aceitou a adoração. Como a mulher do fluxo de sangue o adorou, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada adorou, como Jairo o adorou, tantos outros personagens bíblicos assim o adoraram, se prostraram diante dele, adoraram Jesus, e ele nunca negou ser adorado. Então, se só Deus pode receber adoração, entendemos que pelos textos bíblicos Jesus também é Deus, né? É um Deus trino, é um Deus em três pessoas. E a gente já estudou isso também na doutrina de teontologia, a doutrina de Deus. Seguindo aqui então o nosso estudo, próximo ponto aí, outro exemplo, né, de subtração, são os espíritas kardecistas que dizem erroneamente que Jesus foi apenas um médio de Deus, portanto não era Deus. Mas as escrituras são claras ao afirmarem quem Jesus é. Então ele era só um médio, ele era uma criatura com alguns poderes especiais, segundo o kardecismo. Não, Jesus. Aliás, a doutrina da reencarnação espírita, né, é uma grande heresia também, porque eles dizem que o que você está sofrendo agora é mal de vidas passadas e que você precisa reencarnar para evoluir, para melhorar, pagando os seus erros, e aí na próxima encarnação você vai ser uma pessoa melhor. Se fosse verdade isso, então não precisava Jesus morrer por nós, né? Para nós sermos aperfeiçoados. Bastava a gente reencarnar. Então seria um desperdício de Deus vir aqui na Terra se fazer homem e morrer. Era só deixar a gente morrer mesmo naturalmente, e depois reencarnar e depois reencarnar, e já estava pronto. Em algum momento das nossas sequências de reencarnação, a gente estaria pronto para ser salvo. Então, logo, é uma doutrina satânica, enganadora que, que quer anular o sacrifício de Jesus e colocar aí o homem como aquele que é capaz de salvar a si mesmo reencarnando. Então, como que a gente refuta? Lendo João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Acabou. Você joga por terra toda a ideia da maçonaria, da Legião da Boa Vontade, do Testemunho de Jeová, do Espiritismo kardecista, só com 3 versículos já é o suficiente para você destruir todas essas heresias aí, ok? Vamos para o próximo exemplo, então, exemplo de multiplicação. Bom, são os Mormons e a Igreja Unificada do Reverendo Moon, uma grande igreja que tem aí no Japão, e no Oriente e até no Brasil também, tá? Os Mormons, vamos falar primeiro dos Mormons, né? Eles afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sim o cumprimento das leis estipuladas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não haverá salvação, né, fora da igreja ali por eles. Outro requisito foi exposto por um de seus profetas chamado Brigham Young, que disse: nenhum homem ou mulher nessa dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Por essa razão, eles dão tanto valor ao que disse Joseph Smith, que recebeu a revelação de um anjo, segundo ele, e trouxe o novo evangelho de Jesus Cristo em tábuas de ouro, sendo que o apóstolo Paulo escreveu que se ele mesmo, até um anjo, trouxesse outro evangelho, fosse maldito, maldição aquilo, né? Bom, vamos falar também, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas, né? Mas lá na frente. Mas vamos falar agora sobre a Igreja da Unificação
do Reverendo Moon. Esse grupo desdenha os cristãos por acharem que foram salvos pelo sangue que Jesus verteu na cruz, chegando a dizer: expiamos os nossos pecados por meio de atos de penitências específicos. Mas sabemos que pela palavra de Deus, somente Jesus nos purifica de todo pecado. Então, eles acreditam que se eles pagarem algumas penitências ali, eles vão ser salvos. O que esbarra na mesma ideia dos espíritas, né? De assim você não precisa de um Salvador, então não precisava Jesus morrer, bastava você fazer essas coisas e tá tudo certo, né? Fazer as penitências ali e tá tudo certo. Bom, vamos lá. Próximo, então. Ah, sim, a refutação. Como é que a gente vai refutar? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Isso está lá escrito na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, e os versículos, capítulo, 1 João, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. É, somos salvos pela graça e não pelas obras. O crente é salvo para as obras e não por elas. Então, eu não faço algo de bom para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo, tá? Porque ele nos chamou para andar numa novidade de vida. Então, quando a gente anda nessa novidade de vida, isso prova que fomos regenerados pelo Senhor. Somos salvos pela graça e não pelas obras, né? Então, nós vamos viver para elas, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Está lá em Efésios 2, do 8 ao 10, texto bem conhecido. Então, já está provado aí que não é penitência que vai levar a gente para o céu, senão a graça de Deus. Exemplos de divisão. Isso aqui é muito importante, porque algumas igrejas e dito isso, até algumas igrejas que levam o nome de evangélica podem promover esse exemplo de divisão, onde eles colocam aí a obediência à instituição e a Deus em pé de igualdade. Que a instituição tem que ser obedecida tanto quanto a palavra de Deus, tanto quanto o próprio Deus. Então, tem uma declaração que desobedecer à organização ou à denominação equivale a desobedecer a Deus. Para eles não existe salvação fora do seu sistema religioso e de suas doutrinas, que em sua grande maioria não se coadunam com as escrituras sagradas. Então, se você está indo numa igreja que alguém está dizendo para você que só as pessoas da sua igreja são salvas, é uma heresia, é uma seita, tá? Quem salva é Jesus. E aí, se você estudar eclesiologia, você vai ver as características de uma igreja verdadeira. Tá? Nós já estudamos aqui, os meus alunos já estudaram essa matéria de eclesiologia, tá recente. Lá no final, lá no quinto capítulo, se eu não me engano, tem as quatro características de uma igreja verdadeira. Então, quem tem o livro aí de eclesiologia, consulte lá, você vai ver. Bom, e aí, se você congrega num lugar que o seu líder, seus líderes, os obreiros dessa igreja pregam que as outras igrejas evangélicas não serão salvas, pode. Tem gente, tem igrejas aí, né, que eu tenho inclusive amigos e até alguns parentes que congregam nessa igreja aí, que usa véu, que fala lá que só eles vão ser salvos, né? Que chama a gente de prima. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque isso é seita, tá? Bom, os grupos heterodoxos sempre dão ênfase ao exclusivismo. Então, essa aí é a doutrina do exclusivismo. Só eles são salvos. Creio que são o único grupo escolhido por Deus e todas as outras igrejas são falsas. Por isso, devem ser evitadas por seus membros, tá? O líder de uma seita é frequentemente carismático, considerado muito especial por razões variadas, né?
Por exemplo, o líder recebeu uma revelação especial de Deus. O líder reivindica ser a encarnação de uma deidade, anjo ou mensageiro especial. O líder reivindica ser designado por Deus para uma missão especial. O líder reivindica ter habilidades especiais. O líder está quase sempre acima de repreensão e não pode ser negado nem contradito. O líder usa o autoritarismo para controlar os membros de tal seita. Como profeta e ou fundador, sua palavra é considerada verdade absoluta. O líder dessas seitas afirma que somente eles possuem a verdade. Os Mormons acreditam ser a comunidade exclusiva dos salvos na Terra, por exemplo. E a Testemunha de Jeová acredita que são a comunidade exclusiva dos salvos, etc. E tantas outras que temos por aí, tá? Então vamos falar agora por que que estão sabendo de tudo isso? Por que que essas pessoas ainda vão lá, né? Por que que as seitas são tão atraentes? Por três motivos especiais. Depois a gente vai falar outras coisas. Por que que as pessoas ainda permanecem em uma seita, tá? Vamos lá. Primeira coisa é o fator psicológico, né? A pessoa que tem uma personalidade fraca, facilmente manipulável, ela entra dentro dessa seita e ela vai ser rapidinho manipulada, fácil. Ela tem um descontrole psicológico, uma fraqueza no seu emocional e às vezes um sorriso, um abraço, uma recepção que ela é bem recebida na porta da igreja, já é vencida ali e já fica ali pela palavra do líder, que é como a gente falou no tópico anterior, que é um cara carismático e vai falar, a gente vai falar muito sobre isso também, né? Geralmente aí a grande culpa das seitas são dos seus líderes, evidentemente, né? Outra coisa, as seitas elas têm o poder de satisfazer algumas necessidades emocionais, né? Então a pessoa sofreu um trauma emocional e acaba sendo acolhida lá. Então, às vezes, o trauma emocional acontece até dentro de uma igreja evangélica legítima, de uma denominação verdadeiramente cristã, porém, um líder, não um pastor, mas às vezes um líder de um departamento, ele é, ele é uma pessoa incapaz de liderar. E não se sabe por que está na frente de um trabalho e acaba ferindo os seus liderados, machucando os seus liderados, gerando dores e cicatrizes emocionais, o que faz com que essas pessoas se afastem da igreja. Logo, um pessoal de uma seita, eles conseguem, né, é, abraçar emocionalmente essa pessoa, e essa pessoa se sente bem ali. A gente vai falar sobre isso. Para algumas pessoas é só importante sentir-se bem e tá tudo certo. E aí ela fica presa ali, porque diz, aqui sim eu estou sendo bem tratado. E às vezes as necessidades intelectual que a liderança não soube responder. Por isso que a importância da teologia ela entra aqui, porque muita igreja boa, verdadeira, tem perdido membros para seitas porque não sabe responder perguntas simples referente à fé, porque num passado negaram a eficácia da teologia e hoje pagam um preço caro perdendo seus membros para seitas porque não são capazes de satisfazer as necessidades intelectuais de quem congrega dentro da sua própria igreja. Então é importante o líder, o pastor, ter conhecimento aí a respeito das escrituras para suprir as necessidades intelectuais do povo da sua igreja, tá? Agora vamos falar algo muito sério que é o terrorismo das seitas. Isso aqui, terrorismo das seitas. Todos esses slides aqui eu que fiz, tá? E para a glória de Deus, e eu estou tirando tudo isso do nosso livro aqui de teologia da FAESP, Apologética, né? Estamos aí é, nas páginas desse livro, tudo que está aqui está na página dos livros aqui. Então, vamos falar um pouco do terrorismo das seitas. As seitas fazem terrorismo aí com seus membros, né? Então, quem tem o livro, página 18, página 18 agora, né? Exatamente. Página 18. Ó.
vai falar sobre o terrorismo das seitas, tá? Então, a seita, ela dá aos seus membros algumas coisas que eles querem. A aprovação, mesmo que a pessoa está com uma vida em pecado, a aceitação. E o propósito e uma sensação de pertencer a algum grupo. Então, aquilo que eu falei, lembra lá da necessidade da pirâmide de Maslow? Então, para suprir essa necessidade e as necessidades dos tópicos anteriores, a emocional, a psicológica, a intelectual, ele acaba caindo aí nos braços das seitas e heresias, né? E a seita também pode ser atraente por outras razões. Por quê? Ela põe uma rigidez moral e a demonstração de pureza que você fala, nossa, o pessoal aí é muito puro, né? Não come qualquer tipo de alimento, eles são um povo realmente separado, todo mundo se veste igual ali, com roupão branco, todo um exemplo aqui, tá? Outras é o quê? Segurança financeira. A igreja ali cheia dos luxos e que prega sobre isso o tempo todo, sobre essa segurança financeira e dá até algumas esmolas, umas ajudas ali e acaba jogando a rede e enlaçando essas pessoas. E promessas, né, de exaltação, redenção, de uma consciência mais elevada, um conjunto de outras recompensas, né? Inclusive, isso é muito pregado hoje em dia, é o antropocentrismo, onde o homem é o centro, né? é, Onde é o Deus que precisa do homem praticamente, onde você vai sair do anonimato. Eu penso numa coisa que eu abomino, que eu detesto esta pregação que fala você vai sair do anonimato e vai ficar conhecido. Cara, isso é antibíblico. Até porque as melhores coisas da fé, a maioria das melhores coisas da fé é no anonimato. A oração boa de verdade, Jesus diz: tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, sabe? A sua esmola, quando você ajuda alguém, a sua caridade, ela tem que ser no anonimato. E a pregação, ela tem que ser no seu estilo de vida. Então as pessoas pregam isso porque é o que elas querem, né? Elas querem serem aplaudidas, ter a fama de essa consciência mais elevada e outros conjuntos de recompensa. Então, igrejas que promovem esse tipo de mensagem o tempo todo, deixa de ser uma igreja verdadeira e passa a se tornar uma seita, tá? Então, não aceite esse tipo de mensagem aí, apenas você vai sair do anonimato, você vai ser exaltado, você vai. Cara, e se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, tenta pregar isso para o apóstolo Paulo, você vai ver o que que ele passou, né? Bom, e aí a outra coisa muito séria é por que que as pessoas permanecem? Ela sabe de tudo, então ela é enredada e depois ela vai permanecer. Porque gerou já dentro dela uma dependência. Então as pessoas querem ficar na seita porque a seita vai de contra às suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais, aquilo que a gente falou lá no começo. E aí, outra coisa que eles fazem, além de suprir essas necessidades, sem escrúpulo nenhum, sem nenhuma preocupação com salvação, com a mensagem verdadeira do Evangelho, então eles só querem suprir essas necessidades para ter as pessoas como seus serviçais, como seus financiadores aí da vida luxuosa dos seus líderes, né? E aí, para manter isso também, o que que eles fazem? O isolamento. Então, o contato com pessoas de fora do grupo é reduzido. é, Cada vez mais a vida do membro e é construído no redor da seita. Fica muito mais fácil, então, controlar e moldar um membro. Então, se você vive ali num ambiente que tá todo mundo o tempo todo falando a mesma heresia, a mesma coisa, vai chegar uma hora que você vai acreditar, porque tá todo mundo ao teu redor falando aquilo. Então, esse é um treinamento que os líderes fazem de afastar as pessoas, isolar as pessoas, para que elas fiquem ali dentro daquela caixinha de pensamento, tá? E a gente já falou sobre isso, estou só dando sequência aqui no que está no livro também. E a chamada reconstrução cognitiva, mais conhecido como lavagem cerebral. Uma vez que a pessoa é doutrinada, os processos de pensamento dele ou dela são reconstruídos para serem consistentes com a seita e a ser submisso aos seus líderes. Isso facilita o controle
pelos líderes da seita. Então, primeiro ele destrói toda a crença da pessoa para depois reconstruir a crença que eles querem, que eles acreditam, tá? E é por isso, e é por isso que eu reitero aqui, eu gostaria que você prestasse toda atenção nessa frase que eu vou falar. A principal característica do final dos tempos, principal característica é o engano. Se você lê ali Jesus falando em Mateus capítulo 24 do final do tempo, a única coisa que ele repete com ênfase ali é o engano. Ele diz por duas vezes que no final dos tempos aparecerão muitos enganadores, muitos serão enganados. Então, quem é que vai ser enganado? Quem se recusa a conhecer as Escrituras. Quem fala mal de teologia, quem fala mal de estudo bíblico, quem não gasta seu tempo sentado lendo a Bíblia, esse daí é o que vai ser ali é, presa fácil para as seitas. Então, a maioria das pessoas que estão presos dentro dessas seitas são porque sofreram essa lavagem cerebral. Mas tem mais quatro coisas aí, nós falamos três, são sete no final, tá? No total. Então são também aí a substituição. O que que acontece na substituição? A seita e os líderes ocupam frequentemente o lugar de pai, mãe, mentor, discipulador, pastor, etc. Geralmente, o membro assume as características de uma criança dependente que busca ganhar a aprovação do líder ou do grupo. Então, é uma doutrina e na liturgia do culto, nos ensinamentos, vai infantilizar a cabeça dos membros, para que os membros vejam os líderes como pai, como mãe, como discipulador. Vão sempre estar dizendo que você não conhece. Isso aí, quem faz muito isso, se você assistir palestras, são os coaches que durante as suas pregações, vamos dizer assim, eles estão sempre falando que você não conhece, que você não consegue, que você não sabe, que você não aprendeu e tal. Isso vai gerando em você uma infantilização. E aí vai gerar dentro de você uma dependência deles, porque se você falar assim, se esse cara não me ensinar, eu não vou saber. Então, assim, o conhecimento, ele é libertador. Conhecimento é libertador. Quem aprende não depende. Grava isso. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Então, aprenda as escrituras para você não se tornar um dependente de um líder de uma seita. Tá? Outra coisa, obrigação. As pessoas, isso aqui é persuasão pura. Eu tenho um livro aqui, esse aqui, ó. Trabalhei com vendas, As Armas da Persuasão. E ele fala uma coisa muito interessante. É do Robert Cialdini, tá? Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Ele fala que se você faz um favor pequeno para uma pessoa, é, dentro dessa pessoa você cria uma obrigação de te devolver o favor. E aí a língua portuguesa ela te amarra nisso, muito forte. Porque quando uma pessoa faz um favor para você, educadamente você diz obrigado. Quando você diz obrigado, você está dizendo eu estou obrigado a te retribuir algo. E aí a outra pessoa também educada diz de nada, ou seja, você não está obrigado a nada, você não está obrigado de nada. Mas como arma de persuasão, se você fizer um favor de, por exemplo, olha, trouxe um copo d'água para você aqui, sem a pessoa pedir. A pessoa fala assim, tá com sede, você vai lá e pega e você dá um copo d'água para essa pessoa fica obrigada, ninguém quer dever para ninguém, gera dentro da pessoa um sentimento de retribuição, preciso retribuir aquilo. E aí a pessoa ela pode pedir algo até maior do que ela fez. Então, tipo, te dei um copo d'água, cara, sei lá, vai lá na padaria para mim buscar uma Coca-Cola, te dei um copo d'água. Então, a pessoa, querendo ou não, ela vai se sentir meio que na obrigação, embora são desproporcionais, mas subconscientemente gera essa, esse sentimento de débito, eu estou devendo, né? Então, o membro fica endividado emocionalmente com o grupo, muitas vezes financeiramente, porque ele chega naquela igreja quebrado e os irmãos ali, né? Os irmãos, as pessoas daquele grupo acabam ajudando aquela pessoa.
E aí a pessoa fica amarrada ali e descobre que ali dentro é uma tortura psicológica, é uma tortura emocional, e aí ela não consegue sair porque, olha, nós te ajudamos no passado, ou então a pessoa ainda está devendo, então ela fica ali sofrendo, sendo explorada pela liderança por conta dessas obrigações, entre aspas, aí, né? Outra coisa é a culpabilidade. É dito para a pessoa que sair da seita é trair o líder, seu Deus e o grupo. Então você chega lá para um testemunho de Jeová, para um Mormon, né? Quando ele vai sair, ele é praticamente amaldiçoado pela sua liderança, pelo seu grupo, e o Deus deles vai amaldiçoar essa pessoa, né? E aí vai dizer assim, olha, você vai rejeitar também o amor e a ajuda que todo mundo te deu aqui. Mas se esse vídeo está chegando, por isso que eu quero tornar esse vídeo público, porque talvez tenha alguém preso em alguma religião e precisa assistir isso daqui e ser liberto disso, tá? Então, a culpabilidade, eles colocam culpabilidade em cima das pessoas. Se você frequenta uma igreja que tem esse sentimento de culpabilidade em cima de você, você está dentro de uma seita e, em nome de Jesus, você está liberado para sair disso, em nome de Jesus. Aliás, de qualquer um desses sete itens que eu falei, como o último agora, que são as ameaças, né? As pessoas dos líderes da seita dizem que se você sair, se você vai se desviar da verdade, você vai perder sua salvação, você vai ser julgado, você vai ir para o inferno e tal, e vão te condenar. Então, cuidado se uma pessoa fala isso, né? Essas ameaças, esse conjunto dessas sete coisas formam aí uma seita, tá? Então, muito cuidado. E aí nós vamos falar da origem, então, de onde surgiu esse negócio de louco, essa origem dessa seita, dessas manipulações, dessas coisas terríveis. Bom, vem lá do próprio maligno, do próprio Satanás, né? Desde o início, a Terra é o cenário de uma guerra cósmica entre Deus e Satanás. Deus se revela pela sua palavra, pedindo uma resposta positiva, enquanto Satanás tenta cegar as pessoas para a verdade. Muitas acreditam nas distorções de Satanás, abraçando seitas na busca por Deus e sua palavra. Antes de a gente entrar aqui nesses tópicos aqui abaixo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele nunca vai tentar destruir, bater de frente com a palavra de Deus, porque ele tem ciência de que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor Jesus não vai passar. Então, se ele sabe disso, o que que ele vai tentar fazer? O que que ele vai fazer todo o tempo? Ele vai tentar distorcer a interpretação da palavra. Eu já falei isso pregando em várias aulas e eu volto a repetir porque é de suma importância isso. Desde Gênesis, quando ele aparece no capítulo 3, a sua primeira aparição, primeira conversa dele ali registrada é ele que vai questionar o que foi que Deus disse, porque ele pergunta para para Eva, o que foi que Deus disse? É assim que Deus falou? Não comereis de todas as árvores do jardim? Aí a Eva, por falta de conhecimento, culpa dela, ou de Adão, ou de ambos, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero entrar no mérito do desconhecimento da palavra de Deus. A Eva falou algumas besteiras. Porque em Gênesis capítulo 3, ela diz o seguinte: ela disse que ela diz assim: o Senhor disse que a gente não pode comer e nem tocar. E sendo que Deus não tinha dito referente a tocar. Deus havia dito apenas referente a comer. Então ela estava dizendo algo que Deus não tinha falado. Então, quando eu falo algo que Deus não falou, eu estou falando mentira, certo? Então a Eva já estava mentindo antes de comer da árvore ali. Mas o diabo distorceu, ele veio para causar dúvida naquilo que Deus falou. Ele disse: Não, certamente vocês não vão morrer, não. Aí é mentira dele mesmo, porque com isso veio a morte, né? O ser humano não se tornou imortal. E aí ele disse: Não, vocês vão se tornar semelhante a Deus. Era isso que ele queria, né? É, despertar no casal o desejo de ser semelhante a Deus, porque na verdade era o desejo dele, que ele queria ser semelhante a Deus. Então ele estava projetando no casal aquilo que era o desejo dele.
para fazer mal, porque ele sabia que aquilo trouxe mal a ele, né? Então, tem uma frase muito bonita que diz que os homens sempre quiseram ser Deus, mas em Jesus Deus quis ser homem, né? Que interessante. Principalmente naquela época, a época que os homens mais queriam ser deuses, os imperadores eram considerados deuses, Deus quis ser homem, veio aqui e se fez homem entre nós. Então, o diabo ele tenta distorcer a palavra. Não foi só com a Eva lá no Éden, mas com o próprio Senhor Jesus no deserto. Jesus sai do batismo ouvindo a voz do Pai dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele entra pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo para o deserto. Quando ele chega no deserto, o diabo fala: Ué, será que você é filho? Ele acabou de ouvir ali atrás que ele é o filho amado. Dali a pouco, 40 dias depois aproximadamente, o diabo vem dizer para ele: Ué, será que você é filho? Transforma essa pedra em pão, então, se você é filho. Né? Então, para botar em dúvida aquilo que Deus tinha acabado de falar. Então, a seita, ela tem essa origem satânica de deturpação da palavra de Deus. A maioria das seitas por aí, elas usam a Bíblia Sagrada e distorcem a Bíblia Sagrada porque esse é um trabalho demoníaco, ok? É o trabalho do diabo isso. Então, e aí, lá na tentação, ele leva Jesus no pináculo do templo, o diabo diz: Lança-te daqui, porque está escrito. Está escrito aonde? O diabo está citando o Salmo 91 para Jesus, o salmo que os crentes deixam aberto na sala, a Bíblia aberta lá, para expulsar o demônio, para espantar o demônio, e essa, esse mesmo texto é o texto que Jesus ouviu da boca de Satanás. Então, Satanás conhece muito bem o Salmo 91, deixar ele aberto ali não vai mudar nada, tá? Então, o diabo ele vem para manipular, distorcer a palavra de Deus, trazer uma interpretação errônea. O diabo não vai usar outra palavra, não vai criar uma outra palavra. Ele vai usar a palavra. Tanto é que essa galera que adiciona, eles não negam a palavra. Eles adicionam outros, mas negar a palavra de forma alguma, tá? Nem os maçons negam a palavra. Então vamos lá. Entre as muitas razões para o surgimento de seitas e falsos ensinos no mundo, vamos destacar o seguinte: ação diabólica no mundo. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Vamos ler o texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, por isso que eles fundam seitas, por isso que muitos congregam em seitas, estão debaixo da cegueira de Satanás. Porém, Jesus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro texto é Mateus, capítulo 13 e versículo de número 25. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 13 e o versículo de número 25. Diz: Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o diabo ele semeia o joio no meio do trigo. Ele faz essa semeadura e a gente tem que tomar muito cuidado ali para não arrancar o trigo junto com o joio. Então, mais existe essa ação demoníaca de se levantar contra a igreja. Também no versículo 19 desse mesmo capítulo 13, né? De Mateus o 19 diz: Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus está ensinando aí também que o diabo ele tem uma ação contra a palavra de Deus. É interessante, né? Que diz assim: a pessoa ouve e não entende. E ainda bem que tinha um Filipe ali do lado do etíope, lá em Atos capítulo 8 para explicar. Porque ele perguntou: como que eu vou entender se não há quem explique? Né? Então, a importância da teologia, do culto de ensino, da explicação da palavra de Deus. Tá?
para que essas coisas não aconteçam. Outra coisa, o descuido da igreja em pregar o evangelho completo, como nós já lemos aqui no versículo 25, enquanto dormiam os homens, enquanto a igreja dorme, o inimigo semeia o joio. Então, a igreja se descuidar em pregar o verdadeiro evangelho, pregar um evangelho falso, já era, o inimigo ele vai semear o joio ali, né? Só a igreja cruzar os braços e não se importar com a pregação do evangelho. Eu louvo a Deus por todos os núcleos de teologia da FAESP, do curso básico, porque ela tem trabalhado, todos os professores, toda a FAESP, toda a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas genuínas, como a Geração do Avivamento e Jesus Cristo Salva, são igrejas sérias, né, que têm pregado o verdadeiro evangelho e se preocupado com isso, não têm dormido no que diz respeito ao ensino da palavra, né? E também, agora, um outro ponto aí, né, que geram seitas é a falsa hermenêutica, uma compreensão errada da palavra, como está em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo de número 16. Eu estou lendo na Bíblia Thompson, tá? Ela tem uma tradução um pouquinho diferente. Diz assim, que eles estão falando, né, de Pedro está falando de Paulo. Então ele diz assim, todas as suas cartas escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. A interpretação errônea ou distorcida do texto dá origem às seitas. A falta de conhecimento, a verdade bíblica, todo o capítulo 2 de 1 Timóteo tem a preocupação de Paulo. Todo o capítulo 2, né, de 1 Timóteo, ele dá uma exortação. Não vou ler aqui por conta do tempo, mas você pode ler na sua casa, né? Todo, toda a parte de conhecimento aí da primeira carta de Paulo a Timóteo no seu capítulo 2, onde vai falar que é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, tal, né? Também, não só isso, acho que todas as duas cartas de Timóteo e a carta de Tito também vai provar algumas verdades, né? E também outra coisa porque se as pessoas lerem o que está na Bíblia aqui, vai ver a verdadeira características, aquilo que eu falo, né? Os Estados Unidos, na década de 90 tinha muito problema com dólar falso, muita falsificação. 90, 2000, tinha muito problema com dólar falso. E aí, a grande estratégia deles não foi ficar investigando os falsos, olhando as características de uma nota falsa. Eles instruíram os funcionários dos bancos, as polícias especializadas nisso, a estudarem e a verdadeira, pegar a nota verdadeira e eu conhecer todas as características da verdadeira. Então, se faltar uma característica da verdadeira, logo você entende que é falsa. Então, conhecer o verdadeiro evangelho, você vai ver o que é verdade e se faltar algo, né, você sabe que é uma seita. Então, uma coisa que falta aí, tem nas seitas, é a maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, o imaturo, ele é levado por todo vento de doutrina. Tem os pregadores aí que eu chamo de bolinha de sabão. E cada hora ele está num lugar, cada hora ele está numa mensagem, prega ali coisas judaizantes, e, enfim, pregam heresias. Cuidado com os bolinhas de sabão. E não seja você uma bolinha de sabão levado por todo vento de doutrina. Agora tem uma pergunta interessante aqui, né? Por que as seitas estão crescendo assustadoramente? Pesquisadores e historiadores em religiões comparadas observam que o crescimento de seitas e heresias ocorre devido à falta de contas pagas da igreja. Não é conta de água, luz, de telefone, não.
Qual que é a conta que a igreja não pagou? Falhou em treinar pessoas, em discipular seus membros para impactar de forma positiva à sociedade. O Norman Geisler, ele escreve algo muito interessante. Ele escreveu assim: a igreja não tem ido ao encontro das mais profundas necessidades das pessoas e não tem oferecido a elas o sentimento de fazer parte, de pertencer. A falha da igreja é ampla e profunda e tem florescido. Tem facilitado o florescimento das seitas. Então, quando a igreja falha na sua missão, o diabo não falha na dele. O diabo ganha terreno. Por quê? A preguiça, a preguiça é um pecado que nem o diabo comete, nem os demônios cometem o pecado da preguiça. Mas a igreja tem sido muito preguiçosa em alguns aspectos. E no que diz respeito a buscar o conhecimento da palavra de Deus, tem deixado muito a desejar. As pessoas não têm as suas necessidades. Como a gente falou aqui, quando a igreja verdadeira não supra as necessidades psicológicas, emocionais e intelectuais dos seus membros, eles vão, perdão, procurar na heresia, procurar lá nas seitas, que a seita vai suprir essas necessidades de forma inescrupulosa e errada, né? Então, se a gente lê aí no nosso livro, na página 21, eu fiz um resumo. Tudo que isso aqui, tudo que está aqui, é um resumo da página 21. Então, as seitas crescem devido aos efeitos da pós-modernidade, como o narcisismo, o hedonismo, o consumismo, que substituíram o pensamento coletivo pelo individualismo. Esse individualismo leva as pessoas a procurarem seitas para satisfazer suas vontades e desejos pessoais. Então, o que que acontece? A gente tem que ensinar as pessoas que a igreja não vai suprir as necessidades narcisistas delas, em busca do prazer, do consumismo, não. É, as pessoas estão muito individualistas, mas é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas amontoariam mestres para si mesmo. Porque quando você ensina a verdade do evangelho, algumas pessoas vão negar essa verdade, elas não querem te ouvir e elas vão correr atrás daqueles que falam aquilo que elas querem ouvir. Então, eles amontoam mestres para si. E hoje em dia, com o advento da internet, você escolhe o mestre que você quer ouvir com um clique no YouTube, por exemplo, você ouve todo tipo de pregação que você quiser, de seitas, de hereges, de esquisitices bíblicas. As pessoas elas vão atrás disso. Mas isso é feito da cultura narcisista de hoje, da cultura hedonista que busca só o prazer do consumismo. Então você vai numa igreja que você vai aprender que você vai ter um carro, o melhor celular e vai se tornar a pessoa mais sábia, mais vista, vai sair do anonimato. Isso é narcisismo. Esse negócio de querer sair do anonimato é o narcisismo. Eu quero ser visto, eu quero ser destacado, eu quero ser honrado, eu quero a mesa na presença dos meus inimigos, senão eu vou ficar chateado. Isso é narcisismo, cara. Deus, ele te honra naturalmente, você não precisa correr atrás de nada disso, tá? É, e as pessoas vão buscar essas seitas para quê? Não para ouvir a palavra de salvação, mas vai ouvir alguém que vai satisfazer as suas vontades e prazeres pessoais, tá? Deixa eu só ver como é que tá a bateria aqui da minha câmera. Ah, tá de boa. Beleza. Vamos lá. E aí, o que que acontece hoje? É a síndrome de se você se sente bem, vai lá e faz. O importante é você se sentir bem, né? Faz com que as pessoas procurem religiões que façam elas se sentirem bem. E o evangelho, eu acredito, não vou dizer em todo, mas em boa parte, né? Ele não vai fazer você se sentir bem, vai fazer você se sentir bem sabendo que Jesus morreu por você e você vai ser salvo. Mas ele vai te confrontar. Ele vai confrontar os seus erros, os seus pecados. Vai dizer que o que você está fazendo é errado. Se você continuar dessa forma, você vai para o inferno. Você vai ser condenado. Você tem que mudar a sua atitude. Uma atitude de gratidão a Deus. Jesus te salvou, não para você viver essa vida imoral, mas para você ser uma nova criatura. Não é para você se sentir bem. O evangelho incomoda. Às vezes a gente não se sente bem. Por quê? Porque a gente peca e a gente se sente extremamente desconfortável. E o que que é que nos desconforta? As verdades do evangelho.
que o pecado pode sim levar o homem para o inferno, se ele não tiver o verdadeiro arrependimento, arrependimento genuíno. Então, uma seita, ela vai te deixar confortável no que diz respeito ao pecado também. Isso também é característica de uma seita. Vai deixar você viver uma vida lá, vão ter. Faz o que você quiser. O importante é você se sentir bem, tá? Então, cuidado. Outro problema da pós-modernidade é a subjetividade. Eles vão dizer, nada é fixo, nada é concreto, né? Tudo é relativo, é a relativização. A ideia antes tida como verdade absoluta agora é só mais uma hipótese, né? Então o que até a ciência para eles está virando hipótese, porque ser homem para eles é uma hipótese, é relativo. Então, se você não se sente homem, você pode se sentir um animal. Eu esqueci agora como que é o nome que eles usam para as pessoas que se sentem animais, né? Mas enfim, então, né, eu vou falar o que eu ia falar, não, deixa pra lá. Pois quem quiser presencialmente que me pergunte na aula que eu falo. Bom, nada é concreto, tudo é nada é concreto e fixo, então não existe mais verdade absoluta. Enfim, é, vamos lá. Isso faz com que as pessoas questionem a Bíblia. Também temos o pluralismo, né? Todo ismo tem seu valor e merece respeito, né? Cuidado com isso. Com isso, o pluralismo rejeita a ideia cristã de perfeição e singularidade. Ah, não, não é bem assim. Jesus que disse que isso é perfeição, mas eu não acredito nisso, então perfeição para mim é outra coisa. E aí acaba relativizando tudo. Então, para o pluralismo, Cristo é só mais uma opção entre muitas, né? Então, com a pós-modernidade, Cristo da Bíblia não é mais o único caminho, e sim um apenas entre os muitos oferecidos pelas seitas aí. Então, Cristo é só mais um. Um resumo disso, dessa página, é que a pós-modernidade trouxe a ideia de que as pessoas buscam religiões que as façam se sentir bem, né? Então as pessoas vão ali para se sentir muitas vezes bem. Então, trouxe a subjetividade, faz com que nada seja concreto e fixo. O pluralismo afirma que todas as crenças têm valor. Isso faz com que pessoas questionem a Bíblia e vejam Cristo como apenas mais uma opção entre as muitas religiões, em vez do único caminho. Por isso que a igreja precisa de algumas coisas. A igreja precisa se firmar na verdade para não se tornar apenas mais um centro religioso que faz com que as pessoas se sentirem bem. A igreja tem uma dívida, né, uma conta não paga aí de suprir as necessidades, mas espera aí, não é um lugar para as pessoas se sentirem só bem, não é um encontro social. É um local de palavra de transformação, palavra profética, de palavra que muda, palavra transformadora que vai gerar metanoia, vai gerar arrependimento nas pessoas. Então a igreja ela precisa ter essa consciência, se firmar na verdade, senão ela vai se tornar só um centro religioso. E centro religioso por centro religioso, as seitas estão assim, ó, são vários centros religiosos, são religiões. Seitas, porque deturpam a palavra, são contra a palavra, distorcem a palavra, né, de Deus e não pregam a verdade. Então, esse centro vai fazer só as pessoas se sentirem bem. Então, fica aí, do jeito que você está, importante você estar bem aqui. Vamos cantar um hino, balançar um corpinho e você vai ver uma palavra de autoajuda ali. Então, muito cuidado. Então, você quer que seja só a palavra dura, difícil? Não, quero que seja a palavra da verdade, palavra de transformação, que vai mudar o seu caráter, não só dentro da igreja, mas no dia a dia. Você vai se tornar um marido melhor, você vai se tornar uma esposa melhor, você vai se tornar um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um autônomo melhor, um dono de comércio melhor, um cliente melhor, uma pessoa melhor, verdadeiramente cristã, que vai exalar em você os valores de Cristo. Você vai pregar em todo o tempo e quando for preciso você vai usar o seu testemunho. Quando Jesus disse ide por todo mundo e pregar o evangelho, o ide ali no grego é indo pregar o evangelho, ou seja, em todo o tempo, onde você estiver indo, onde você for, enquanto você estiver vivendo, pregue o evangelho, ou seja, o ide não é só obedecer uma ordem, é tomar aquilo como um estilo de vida. Pregar tem que ser o nosso estilo de vida, todo o tempo,
principalmente com o nosso bom testemunho, não falando palavrão, não mentindo, não roubando, não falando nada impuro, né? Usando aquilo que Paulo escreveu, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar inteiramente de Cristo em si, tá? Aí você não vai ser vítima de uma seita, de uma heresia. Então essas seitas oferecem grandes e perigosos, grandes perigos para as igrejas e para as pessoas que podem ser espirituais, psicológicos e até mesmo físicos. Apenas com a firme posição da igreja diante do mundo podemos salvar as pessoas, resgatando-as do fogo, como está em Judas capítulo 1 e versículo de número 23. Meus irmãos, desta forma, nós terminamos essa aula. Que vocês tenham chegado até aqui. Eu tenho certeza que se vocês chegaram até aqui, o diabo deve estar furioso contra vocês, porque ele perdeu mais uma vez. E com certeza vocês vão crescer espiritualmente, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de quem assistiu essa aula. Que Deus livre a tua alma, o teu corpo, a tua mente de toda e qualquer seita, em nome de Jesus. Que nenhuma heresia amarre a tua mente, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo esclareça a verdade para você e te mostre toda a verdade. Que você conheça a verdade que liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém. Se você quer estudar teologia, se você quiser continuar essa matéria, me procure ou procure a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procure onde tem um núcleo da FAESP mais perto da sua casa. Ou responda esse vídeo aqui no YouTube, os comentários, e eu vou mandar para você aí. Vou mandar para você o nosso contato para você se cadastrar, fazer parte de uma das turmas aí que já estão em andamento dos cursos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deixa eu parar de compartilhar aqui, vocês verem essa minha cara grande aqui. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. É isso aí. Fiquem na paz. Deus abençoe.